Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. Quando o Senhor faz a analogia como edifício, casa de Deus, por meio daquele que é construtor, digno de mais honra e glória do que a própria casa, está nos dizendo que, na verdade, muitos investem naquilo que é terreno, seja na própria casa aonde está ali a habitar, mas como casa espiritual não faz o devido investimento. E semelhantemente a este, aquele que é insensato, aquele que constrói a sua casa espiritual sobre a areia, que simboliza a areia é algo que não é firme, que não é sólido. Ele é a rocha, aquele que edifica sobre ele está como casa, edifício do Deus vivo. Quando há uma tempestade, assim como há tragédias, é comum aquilo que se chama como defesa civil fazer uma uma análise na casa, os danos sofridos que ali houve. E em alguns casos chega a ponto de ser condenada. E a construção condenada, ela tem que ser demolida, ela tem que ser destruída e construída novamente. Semelhantemente, todo aquele que está no mundo e não tem o construtor, que é Jesus Cristo, está condenado. E por não estar sendo edificado, que é o princípio da sabedoria, é o temor. Se edifica com o princípio da sabedoria, que é o temor a Jesus Cristo, a Deus, temei a Deus. A palavra diz que até os demônios, quando se encontravam com Jesus Cristo, tremiam diante dele. Temiam e tremiam. Porque, na verdade, eles já foram vencidos, já foram julgados. Assim como haverá um julgamento. E aqueles que estiverem fora deste fundamento, que não estão segundo a Jesus Cristo, que é o Evangelho, muitos ainda queiram se falar que são evangelistas, que são cristãos, mas muitos estão iludindo a si mesmos, porque ele dirá: malditos, apartai-vos de mim, eu não vos conheço, vós participais do ministério da iniquidade. Porque aqueles que estão interligados como edifício do Deus Altíssimo, a única forma de estar é pela fé em Jesus Cristo. Aqueles que não são edifício de Deus, a sua fé é morta. E por isso vem a ira e indignação do Senhor, e o resultado colhem das suas próprias tempestades por terem semeado o vento. A palavra diz que o príncipe do poder do ar opera nos filhos da desobediência, e eles estão sempre semeando o vento e colhendo da tempestade. Não alcança a bonança do Senhor, não se alcança a paz, estão sempre atormentados, estão sempre, quando se ouve a verdade, sente como cócegas, comichões em seus ouvidos, porque fizeram mestres de si mesmo, construtores de si mesmo, para ouvirem somente aquilo que lhes é agradável. E quando ouvem a sã teologia de Cristo,
sentem como cócegas, comichões em seus ouvidos, desgosto, não suportam ouvir a verdade. Por isso a palavra diz que toda língua confessará que Ele é o Senhor e todo joelho se dobrará, porque na verdade, antes da vinda do Senhor, Ele nos deu o sinal que não ficará pedra sobre pedra daqueles que não são edifício de Deus, daqueles que não estão segundo o fundamento correto. É como um terremoto que, quando há tremor de terra, a casa cai, não para de pé. Por isso, devemos sempre, antes em primeiro lugar, buscar o reino dos céus e a sua justiça, investir como casa espiritual, a fim de que tudo Ele nos acrescenta no devido tempo, mas antes investir naquilo que não se perece, naquilo que é do alto, naquilo que pode vir as tempestades e não se abala, não está sempre de pé. A palavra diz, ainda que se passe, aquele que tudo posso naquele que me fortalece, ainda que se passe, sejamos abalados, mas não destruídos, porque tem aquele que está sempre nos mantendo de pé. E uma vez permitimos com que a nossa casa fosse arruinada, destruída, e novamente se ergueu, porque reconhecemos que estávamos condenados, que estávamos rumo à condenação. E Ele é aquele que, com uma marreta dura, desmiuçou a casa que não procedia segundo os seus preceitos e nos ergueu novamente, fazendo uma nova casa, estando não feitas com tijolos, assim como a palavra diz, mas como pedras vivas espirituais, interligados uns aos outros, que se forma como um edifício de Deus que prevalece e ninguém há de se destruir, porque aquilo que Deus nos une através do seu Espírito, ninguém há de se separar como destruir, assim nos diz o Senhor.